E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, declarada a utilidade pública ou interesse social, o que eu lhe disse, o bem não passa para as mãos do Estado. Por quê? O bem só vai passar para as mãos do Estado após o pagamento da indenização, que tem que ser justa, tem que ser em dinheiro, mas tem que ser prévia. Então, na fase executória, aí sim, o Estado paga a indenização e depois ele entra no bem. A declaração, ela, por si só, não enseja a aquisição de propriedade pelo Estado, mas essa declaração gera algumas consequências. Declarada a utilidade pública ou interesse social, algumas consequências já decorrem dessa declaração. Primeiro, declarada a utilidade pública ou interesse social, o Estado tem o poder de penetrar no bem. Penetrar não é para tomar para ele, não. É ingressar no bem, né, da forma menos gravosa ao proprietário, para fazer medições, avaliações no terreno. Então o Estado tem esse poder de penetrar no bem para medir, avaliar o terreno, definir o valor indenizatório. Então a ideia é que ele tem essa possibilidade de penetrar no bem e definir o valor indenizatório a ser pago por esse bem. Então, nessa declaração, ele já tem esse poder de penetrar no bem, fazer medições, avaliações no terreno, tudo isso nessa fase declaratória, tá? Porque de vez em quando eles colocam isso na prova. São efeitos da declaração a possibilidade do Estado penetrar no bem objeto da desapropriação. Você vai dizer, não toma o bem não. Mas está certo, não toma o bem, mas o Estado pode penetrar no bem objeto da desapropriação. Cuidado para não confundir, penetrar para medir, avaliar o terreno, porque nesse momento, depois de declarada a utilidade pública ou interesse social, ocorre o que nós chamamos de fixação do estado do bem. O que é a fixação do estado do bem? É o poder público dizendo, meu querido, eu quero o bem no estado em que ele se encontra nesse momento. Então, fixa-se o estado do bem. O poder público vai dizer, olha, eu quero o bem nesse estado. Qualquer melhoria que você faça no bem, a partir de agora, está fazendo por sua conta. Eu não pago, porque eu tenho interesse em adquirir o bem no estado em que o bem se encontra nesse momento. Eu quero o bem assim, ó, nesse estado. Por isso, as melhorias feitas no bem após a declaração não serão indenizadas. A regra é essa. Qualquer melhoria que o proprietário faça no seu bem, depois que houve a declaração de utilidade pública ou interesse social, a princípio não será indenizada. Por que a princípio? Porque a lei estabelece exceções. Então, a própria lei regulamenta que serão indenizadas, mesmo que feitas após a declaração, as benfeitorias necessárias e também as benfeitorias úteis, desde que tenham sido autorizadas. Então, serão expropriadas ou serão indenizadas, mesmo que feitas após a declaração de utilidade pública ou interesse social, as benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis autorizadas. Essas, necessárias e úteis autorizadas, serão indenizadas, ainda que tenham sido feitas após a declaração de utilidade pública ou interesse social. Mesmo que depois da declaração, as benfeitorias necessárias e as benfeitorias úteis autorizadas, essas serão indenizadas, tá? Daí, pessoal, declarou-se a utilidade pública ou interesse social, fixou-se o estado do bem, né? Só serão indenizadas as benfeitorias feitas após a declaração, se forem necessárias ou úteis autorizadas, o procedimento vai seguindo o seu curso. Só para ver se você entendeu alguma coisa, imagina o seguinte, seu terreno está aqui, sua casa de praia você quer construir, né? Pediu uma licença para construir, o poder público concedeu, expediu uma licença para construir. Antes de você começar a construção, o Estado foi lá e declarou a utilidade pública sobre o bem. Você pode construir? Pode. A casa é sua, né? Então, ó, 1 andar, 2, 3 e 4. Construiu, problema nenhum. A construção vai ser indenizada? Não. Tem uma súmula do STF, é a súmula 23. Não é súmula vinculante, não, é súmula orientadora. Súmula 23 mesmo. Essa súmula 23 prevê que é possível ser concedida licença para construção depois de declarada a utilidade pública. A licença concedida anteriormente continua válida, ou seja, ele pode sim fazer construções após a declaração de utilidade pública ou interesse social. No entanto, todas as construções feitas após a declaração não serão alvo de indenização.
né? A ideia é que construção é acessão, não é benfeitoria, e a gente já combinou que as melhorias feitas no bem, após a declaração de utilidade pública ou interesse social, não serão indenizadas, ok? Então, o Estado tem o poder de penetrar no bem e tem esse poder de fixação do estado do bem. Isso gera algumas consequências mesmo, né? É aquilo que eu te falei. Realmente, depois que o Estado declara a utilidade pública ou interesse social, o bem continua nas mãos do particular, mas ele fica sujeito a um monte de restrição. O proprietário não pode fazer construções, melhorias que não serão indenizadas, o Estado pode penetrar no bem, ou seja, esse bem, ele fica sujeito ao que a gente vai chamar de força expropriatória do Estado. Então, algumas restrições incidirão sobre esse bem. Por isso, essa declaração tem que ser executada. Existe um prazo, que é um prazo de caducidade, para se executar essa declaração. Se ela não for executada dentro do prazo, ela decai. Então, ela precisa ser executada dentro do prazo, senão ela vai decair. Essa declaração de utilidade pública ou interesse social, ela tem que ser executada dentro do prazo estabelecido na lei. E que prazo é esse? Depende. Quando eu falo de caducidade da declaração, a regra é simples. Se a gente estiver tratando de uma declaração de utilidade ou necessidade pública, ela decai em 5 anos. Se a declaração for de interesse social, aí ela decai em 2 anos. Então, declarada a utilidade e necessidade pública sobre o bem, decai em 5 anos, se não for executada. Declarado o interesse social sobre o bem, decai em 2 anos, se não for executado. Então, declarou utilidade e necessidade pública, não executou em 5 anos, decaiu. Declarou o interesse social, não executou em 2 anos, decaiu. Tá? A ideia é que essa declaração de utilidade pública ou interesse social, ela tem que ser executada dentro desses prazos, sob pena de caducidade. Então ela decai se ela não for executada dentro dos prazos estabelecidos na lei. E aí eu te pergunto, decaiu, não tem mais como executar a declaração, mas e pode fazer uma nova declaração sobre o mesmo bem? Pode. Nesse caso, depois de decaída a declaração, para que eu faça uma nova declaração pelo mesmo bem, eu preciso respeitar 1 ano, que é um período de carência. Então, eu não posso emendar uma declaração na outra, senão ocorre aquilo que eu queria evitar, né? O bem vai ficar eternamente sujeito à força expropriatória do Estado, e isso eu quero evitar. Então, não é possível que se emende uma declaração na outra. Decaída a declaração, tem que respeitar 1 ano de carência para fazer uma nova declaração sobre o mesmo bem. Combinado? Perfeito. Então, declarada a utilidade pública ou interesse social, respeitado o prazo de caducidade, os prazos de caducidade, né, 5 ou 2 anos regulamentados na lei, passa-se a fase executória. Então, depois que é declarada a utilidade pública, o poder público, então, vai executar a desapropriação. Executar, promover, é a mesma coisa. Estou te falando isso porque a prova vai te colocar promover. Promover, para que você fique na dúvida se promover está dizendo respeito à fase declaratória ou à fase executória. Já lhe digo, promover diz respeito à fase executória. Então, quando eu falo em promover desapropriação, eu estou falando em executar. A ideia é de que promover desapropriação significa executar a desapropriação. E essa competência executória, esse poder de promover a desapropriação, é muito mais amplo do que a fase declaratória. Exatamente. Aqui, quem é que pode executar? Quem é que pode promover a desapropriação? Os próprios entes federativos. Então, União, estados, municípios e Distrito Federal. Eles mesmos podem promover a desapropriação. Eles declararam utilidade pública ou interesse social. Eles mesmos executam. Isso é possível. Mas também, essa competência declaratória pode ser dada aos entes da administração indireta, aos consórcios públicos, que a gente vai estudar depois, entender quem são, e também às concessionárias de serviço público. Então é possível
que essa desapropriação seja executada pelas entidades da administração indireta, pelos consórcios públicos e até mesmo pelas concessionárias de serviço público. É entidade privada que visa lucro com a possibilidade de promover desapropriações. Isso cai bastante em prova, tá? Eles colocam, de vez em quando eles colocam assim na prova objetiva. Determinada empresa concessionária de serviço público com a função de fazer a manutenção de determinada rodovia. Para duplicar a rodovia precisa promover desapropriações. E para isso foi feita a declaração de utilidade pública pela União. Letra A, que é a que todo mundo marca. A concessionária de serviço público não pode promover desapropriações por ser uma entidade privada. Nada feito. A concessionária de serviço público, ela pode promover desapropriações desde que haja previsão em lei ou em contrato. Então, havendo previsão legal ou contratual, essa concessionária de serviço público tem legitimidade para promover desapropriações. Eu repito, promover significa executar, é pagar o dinheiro e entrar no bem. Então essa concessionária, assim como os consórcios públicos, assim como as entidades da administração indireta, elas têm competência executória, têm o poder de promover a desapropriação, tá? Cuidado, essa é clássica das provas de vocês. E aí, como é que se promove, né? Como é que se executa a desapropriação? Primeiro, se houver acordo, a execução ocorre na via administrativa. Então, havendo acordo, essa execução pode acontecer administrativamente. Pessoal, acordo. Não é o proprietário dizendo, ó, pensando bem, eu já queria vender mesmo. Não, o bem já era. Isso não é uma compra e venda. O acordo diz respeito somente ao valor indenizatório. Se ele quer ou não vender a propriedade dele, isso não importa, tá? A ideia é que o acordo diz respeito ao valor indenizatório. O bem já era. E aí, você concorda com esse valor? Essa é a discussão. Então, se houver acordo em relação ao valor indenizatório, aí a execução pode ocorrer na via administrativa. Havendo acordo, o valor indenizatório sendo considerado um valor justo, aí essa execução ocorre administrativamente. É possível que a desapropriação ocorra na via administrativa, desde que haja acordo. Então a ideia é que, havendo acordo, essa desapropriação ocorre na via administrativa. É possível que a execução ocorra administrativamente, desde que haja acordo, certo? Agora, se não houver acordo, aí a execução... pessoal, deixa eu te falar uma coisa. O sujeito faz a concordância. E se ele quiser desistir depois e propor uma ação judicial pedindo mais indenização, ele pode? Pode. Problema nenhum. Mas ele já perdeu o bem, né? Ele fez o acordo. Então, o bem passa ao Estado, o proprietário perde o bem e recebe a indenização. Se depois ele se arrepender e quiser mais indenização, ele pode propor uma ação judicial. Mas o bem já era, tá? É porque desistem de acordo. Minha mulher mesmo desiste toda hora. Nossa Senhora. Minha mulher, olha, minha filha, 6 meses, pequenininha em casa. Aí me liga, vamos jogar pôquer? Eu digo, eu não vou não, neném aqui e tudo. Desliguei o telefone. Ela falou, sabe o quê? Quem era? Disse, o pessoal chamando pra jogar pôquer. Vá, meu amor. Tô imitando ela, foi assim mesmo. Vá, meu amor. Não, amor, vou não, neném pequena. Vá. Eu não me incomodo. Vou ter que acordar mesmo. Pode ir que eu vou saber que você tá se divertindo. Ó, me convenceu. Digo, tá certo, eu vou. Aí joguei meu pôquer, quando eu voltei ela tava com uma cara deste tamanho. Isso não faz sentido. Você combinou que não ia se incomodar. Isso é um acordo, né? Ela me disse, sabe o quê? Eu não me incomodei porque você foi, não. Eu me incomodei porque eu queria que você preferisse ter ficado. Isso não existe, né? Ninguém vai preferir ficar limpando merda de criança ao invés de jogar pôquer. Eu fui e eu ia ficar por amor. Ela mandou eu ir. Isso é acordo. Perdeu o Playboy. Minha mãe disse que ela tem razão. Minha mãe, pra você ter uma ideia, ela disse assim, ó, quando a mulher disser vá, você preste atenção na entonação. Deve ser tipo, vá, sacana, né? Eu só imagino um negócio desse. Mas vamos lá. Seguinte, tem os acordos que as mulheres acham que é implícitos também, né? Às vezes eu não entendo muito bem a mulher, não. Porque no dia eu cheguei, a gente fez 10 anos de casamento. Aí eu cheguei em casa em plena quarta-feira. Eu trabalhei de 7 horas da manhã às 10 da noite. São 15 horas de trabalho. Né? A CLT nem permite. 7 da manhã às 10 da noite. Cheguei da aula às 10 da noite, tá ela com aquela camisola preta, transparente. Se é que alguma coisa pode ser preta e transparente ao mesmo tempo assim, ó. Aí eu disse, deu merda, né? Que a gente já sabe que ela quer ousadia, contar assim. Aí eu disse, amor, que foi? Aqui você tá com essa roupa assim. Ela disse, ó, hoje é nosso aniversário de casamento. Eu disse, parabéns, né? Pois é, eu fiz um jantar pra gente. Aí comemos uma massa, macarrão. Aí comemos macarrão, tomamos um vinho. Depois que tomamos o vinho, sobremesa, né? Tudo que tinha direito. Aí depois eu tomei um banho.
Fui dormir, né? Obviamente. Meu Deus do céu, o dia inteiro de trabalho. Não tinha condição, fui dormir. Ainda cheguei para ela e disse assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou ligar o ar-condicionado. Tira esse diabo dessa sua camisola transparente, você vai sentir frio, né? Pega uma pneumonia, não tem idade para isso. Então bote seu pijamão de flanela pra gente poder dormir em paz, né? Pronto. 5 dias sem conversar comigo. Não tem condição. Enfim, tem uns acordos que não tem como cumprir em determinados momentos. Ousadia, quarta-feira, não é razoável. Mas o fato é, havendo acordo, a execução ocorre na via administrativa. Se não houver acordo, aí a execução ocorre na via judicial. Então, se não houver acordo, por quê? Porque o Estado ofereceu um valor indenizatório que esse proprietário não considerou justo. Não é porque ele não quer perder o bem. Como eu te falei, a discussão não é essa. A discussão é a indenização. Então, se esse proprietário não concorda com o valor oferecido pelo Estado, o que é muito comum, porque o Estado oferece valores bem baixos, né? Pois é. Se ele não concorda, a execução ocorre na via administrativa por meio da propositura da ação de desapropriação, que é proposta pelo ente expropriante. Então, essa não é uma ação que a gente vai se preocupar em segunda fase. Essa é uma outra vantagem da segunda fase administrativa. A gente não se preocupa com as ações propostas pelo Estado. Você não representa o Ministério Público, não representa o Estado. Na prova da OAB, você é advogado privado, tá? Então, as ações propostas pelo poder público não são relevantes para a gente, né? Então, isso facilita muito. Você sempre vai estar contra o Estado, uma ação popular, um mandado de segurança, uma ação anulatória, né? Então a gente tem peças bem limitadas, as pessoas propondo contra o Estado. Você é um particular, é um advogado em defesa de um particular contra o Estado, e nunca um procurador do Estado, nem um promotor, né? Então essa é uma outra vantagem. Aliás, eu disse e repito, não tem por que eu te dizer o contrário. A prova de administrativo não mete medo em ninguém. Então eu sempre digo a mesma coisa, dê uma olhada nas provas anteriores, converse com quem já fez a segunda fase de administrativo, que você vai ver que o feedback costuma ser positivo, tá? Mas vamos lá. Como eu disse, a ação de desapropriação é proposta pelo ente expropriante. Na primeira fase eu quero que você saiba alguns detalhes dessa ação, porque eles perguntam na prova objetiva. Então, o ente expropriante propõe a ação, e aí o particular, ele é chamado a contestar o feito. Para começar, a matéria de defesa, a matéria de contestação é limitada. A única defesa de mérito admitida para esse particular nessa ação é o valor indenizatório. Isso. No mérito, a única matéria que ele pode alegar em sede de defesa é o valor da indenização. Mais nada, tá? Então esse particular, ele vai discutir se a indenização é justa ou se a indenização não é justa. Essa é a única matéria de defesa dele. Claro que ele pode discutir matéria processual. Então, nessa ação, ele pode alegar vícios processuais, litispendência, coisa julgada. Ele pode pedir a extinção do feito sem julgamento de mérito. Beleza, os aspectos processuais ele pode questionar, mas no mérito da ação, a única matéria de defesa admitida é o valor indenizatório, tá? Vou te fazer uma pergunta. O particular, o proprietário, ele pode questionar judicialmente a ilegalidade no ato de desapropriação? É possível que ele vá ao judiciário questionar que o ato de desapropriação é ilícito, é ilegal? Sim ou não? Claro. Ele pode ir ao judiciário discutir a ilegalidade do ato de desapropriação. O que eu estou lhe dizendo é que ele não pode ir ao judiciário nessa ação discutir esse tema. Então, nessa ação, na ação de desapropriação, ele não tem como discutir esse mérito, essa ilegalidade do ato. Nessa ação, a única matéria de defesa de mérito permitida é o valor indenizatório. Por isso, qualquer outra matéria de defesa que ele queira alegar, ele vai ter que alegar por meio de uma ação direta. Então, a ideia é que qualquer outra matéria que ele queira discutir, ele vai discutir por meio de ação direta. Ele vai propor uma outra ação, uma ação direta, e nessa outra ação ele vai alegar os vícios, as ilegalidades acerca do ato de desapropriação. Então o raciocínio é que nessa ação de desapropriação ele não pode discutir mais nada. A ação direta é ação de procedimento comum, é matéria de processo civil. Nem me interessa isso aqui, eu vou até tirar. O que me interessa é
na ação de desapropriação. Nessa ação, a única matéria de defesa admitida para ele é o valor indenizatório. E aí eu te faço uma pergunta. Vamos raciocinar juntos, sem decorar. Se a única matéria de defesa admitida é o valor indenizatório, se esse particular ganhar a ação, ele ganha dinheiro. Só isso, né? O bem já era. Se ele ganhar muito bem a ação, ele ganha muito dinheiro. O bem já foi. Se a única matéria que ele está questionando é o valor da indenização, se esse particular ganhar a ação, ele ganha dinheiro. Quanto melhor ele ganhar a ação, mais dinheiro ele ganha. Mas o bem já era. Ele não está discutindo o bem. É por isso que o Estado pode chegar para o juiz e dizer: juiz, meu querido, já que a gente está discutindo aqui o valor indenizatório somente, me entregue o bem, né? Então, já que indiscutivelmente o bem vem para minha mão e a gente está aqui só questionando acerca do valor indenizatório, então me entregue logo esse bem. Me entregue o bem, porque eu já vou dar toda a destinação pública que esse bem merece. Por isso, o Estado pode requerer e o juiz pode conceder nessa ação uma liminar de emissão provisória na posse do bem. Então, o Estado vai requerer e o juiz vai conceder uma liminar de emissão provisória na posse do bem. Ele vai liminarmente requerer essa emissão provisória na posse. Ele vai dizer: ó, juiz, me entregue logo o bem. Já que o que a gente está discutindo aqui é o valor indenizatório pura e simplesmente, me entregue logo esse bem. Porque aí eu já fico com o bem na minha mão. Né? A gente continua discutindo o valor indenizatório, mas o bem já fica na minha mão. Então ele vai requerer essa emissão na posse do bem. Ele pede provisoriamente que a posse do bem passe para as mãos dele. Propriedade não. A propriedade continua com o particular, mas o Estado vai se emitir na posse do bem e já vai dar a destinação pública necessária a esse bem. Para isso, 2 requisitos têm que ser cumpridos. Primeiro, o poder público tem que fazer uma declaração de urgência. Então, para que haja emissão na posse, primeiro, ele faz uma declaração informando que é urgente ingressar no bem. Normalmente, essa declaração é feita no próprio decreto expropriatório, tá? Mas não precisa ser no decreto expropriatório. O fato é que ele tem que fazer uma declaração informando a urgência em ingressar no bem. Então, ele tem que fazer uma declaração de urgência, mostrar que é urgente entrar no bem. Como eu te falei, essa declaração pode ser feita no próprio decreto expropriatório. Então, ele já declara, né, que é utilidade pública ou necessidade pública ou interesse social, e ele já declara a urgência. Ele pode fazer depois também, não tem problema nenhum. Depois que ele faz a declaração de urgência, ele precisa fazer o depósito em juízo do valor incontroverso. Então, lembra aquele valor que você considerou pouco e que o Estado considera justo? Ele já deposita em juízo. Então, aquele valor incontroverso que ele, Estado, considera justo, ele já deposita para garantia do juízo, tá? Então, ele faz uma declaração de urgência e depois ele deposita em juízo aquele valor incontroverso para ele, tá certo? Só um detalhe. A declaração de urgência, ela tem validade de 120 dias. Então, depois de declarada essa urgência, em no máximo 120 dias, ele tem que fazer o depósito em juízo do valor incontroverso e requerer a emissão na posse. Senão, a declaração de urgência decai. E ela não se renova. Ou é urgente ou não é, tá? Então, ele faz a declaração de urgência e em até 120 dias, ele vai depositar em juízo aquele valor que ele considera justo, aquele valor incontroverso, que o Estado considera que é o valor justo e que você acha pouco, mas beleza, aquele valor é devido, indiscutivelmente. Agora, eu acho que ele ainda deve mais ainda, tá? Daí, nesse momento, como o proprietário está perdendo a posse do bem, é razoável que ele ganhe alguma coisa. A lei estabelece que, depositado o valor em juízo, emitido o Estado na posse do bem, o particular, ele tem direito a levantar 80% do valor depositado. Ele levanta para ele 80% do valor depositado. Os outros 20% ficam lá como garantia do juízo, tá? Então, declarou-se a utilidade pública, declarou-se a urgência, ele depositou em juízo o valor incontroverso, se emitiu na posse. Nesse momento,
diante da emissão na posse, o proprietário tem direito a levantar 80% do valor depositado e deixa os outros 20% como garantia do juízo. Cuidado com um detalhe. A lei estabelece que se ele quiser levantar 100%, ele pode. Ele não quer levantar só 80%, ele quer levantar 80% ou 100% do valor depositado. Não tem problema. Mas aí existe uma presunção legal de que ele mudou de ideia e concordou com o valor. Então, se ele quiser levantar 100%, o juiz homologa por sentença o acordo e o processo termina ali. Se ele quiser continuar discutindo o valor indenizatório, ele vai ter que levantar somente 80% no máximo, tá? Então, se ele quiser levantar 100%, ele pode. Mas nesse momento, levantando 100%, se considera que ele concordou com o valor e o processo termina naquele momento. Então a ideia é de que para continuar discutindo o valor indenizatório, ele deve levantar 80% do valor depositado e deve deixar 20% como forma de garantia do juízo. Tá certo? No final, com a sentença final transitada em julgado, a decisão final, a formação da coisa julgada, enseja a aquisição de propriedade pelo poder público. Até então, a única coisa que ele tinha era a posse. Ele adquire, com a formação da coisa julgada, a propriedade do bem. Ele já tinha posse e ele adquire a propriedade do bem com essa formação da coisa julgada. Bacana? Perfeito. Tá? Então a desapropriação ocorre dentro dessa estrutura. É possível que ela seja feita na via administrativa, ou é possível que ela seja feita na via judicial, sempre que o particular não concordar com o valor indenizatório que o Estado ofereceu, vai-se para o judiciário. É porque o Estado, só para você entender, ele nomeia um perito na esfera administrativa e esse perito calcula o valor justo, né? Que é o valor de mercado do imóvel, não é o valor venal do IPTU, é o valor venal mesmo, o valor de venda, o valor de mercado do imóvel, somado aos danos decorrentes da desapropriação. Se esse perito administrativo chega a um valor que o particular não concorda, então nessa ação de desapropriação vai ser determinado um perito judicial. E aí o perito do juízo também, seguindo os mesmos parâmetros, né? Valor de mercado do imóvel mais os danos decorrentes da desapropriação, esse perito então vai calcular judicialmente qual é o valor que seria devido, qual o valor que seria justo. Combinado? Perfeito. Com isso entendido, eu estou terminando a parte difícil de desapropriação. O que eu quero é que você tome cuidado com 4 aspectos. Coisa simples. Direito de extensão, desapropriação indireta, desapropriação por zona e retrocessão. Não tem nada de difícil. Tá? São 4 coisas que não são difíceis, mas são 4 conceitos que, vira e mexe, eles colocam na prova de vocês. Primeiro deles, bem simples, põe aí para mim. Direito de extensão. Quando eu falo de direito de extensão, eu relembro a vocês que é possível que a desapropriação seja parcial, né? Então, é possível que o poder público desaproprie um bem, mas é possível que ele desaproprie parte de um bem. A desapropriação não recai obrigatoriamente sobre toda a propriedade. Ele pode fazer a desapropriação sobre parte dessa propriedade. O que não pode é o seguinte, imagine que o seu bem está aqui, aí ele diz assim, ó, eu vou desapropriar. Mas eu não quero tudo, não. Esse pedaço me interessa. Esse aqui também. Esse pedaço eu quero. Aqui eu quero. Esse pedacinho eu não quero, não. Olha o que ele fez. Ele desapropriou uma área grande e deixou uma área remanescente que isoladamente é inaproveitável. Então ele desapropriou parte do terreno e deixou uma área remanescente que isoladamente é inútil. Não tem como ele usar aquele cantinho puro para nada, né? Nesse caso, se o Estado desapropria parte de um bem e deixa uma área remanescente que isoladamente é inaproveitável, surge ao proprietário o direito de extensão. Então esse proprietário tem direito de exigir do poder público que ele estenda a desapropriação ao terreno inteiro. Ele vai dizer, meu querido, leve tudo, mas me indenize por tudo. Isso é o direito de extensão bem simples. Todas as vezes que o Estado desapropria parte de um bem e deixa uma área remanescente isoladamente inaproveitável, surge ao ex-proprietário o direito de extensão, o direito de exigir do poder público que ele estenda a desapropriação ao restante do terreno e, consequentemente, que ele calcule o valor indenizatório com base em tudo e não somente
naquela área desapropriada, tá? Isso já foi cobrado de vocês em prova de primeira fase, há uns 4 exames atrás, exatamente isso. Desapropriou uma parte, deixou uma área que remanescente, que isoladamente era inaproveitável, e o gabarito era, o proprietário tem direito a requerer a extensão da desapropriação ao restante do terreno, tá bom? Me dá um minuto, quero falar alguns aspectos disso aqui ainda, e trabalhar os últimos pontos que a gente tinha conversado. Sai daí não.